Boa tarde, sou a professora Joyce Regina da Silva Magalhães Bose. Estarei aqui com vocês hoje para trabalhar o tema específico da aula, classes gramaticais, pronomes pessoais e sua utilização em tempo e espaço. Então, começando aqui os pronomes pessoais do caso reto. Vamos fazer uma retomada do conteúdo da aula anterior pelos tipos de frase. Bem, o que é uma frase? Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo ser formada por uma só palavra ou por várias, podendo ter verbos ou não. Importante lembrar que verbos é toda ação que nós praticamos, tanto no presente quanto no passado ou no futuro. A frase ela vai exprimir através da fala ou da escrita ideias, emoções, ordens e apelos. Define-se pelo seu próprio propósito comunicativo. Exemplos. O Brasil possui um grande potencial turístico. Espantoso. Não vá embora. Silêncio. O telefone está tocando. A frase que não possui verbo, ou seja, verbo é toda ação, mais uma vez, né? Que verbo é toda ação praticada no presente, no passado ou no futuro. Denomina-se frase nominal. Importante dizer que a frase nominal vem de nome, tá? É muito importante lembrar que toda frase nominal vem de nome. Tipos de frases. Então, nós temos as frases interrogativas, nós temos as frases imperativas, exclamativas, declarativas e, por último, as frases optativas, tá? Então, vamos começar aqui, fazendo essa retomada de conteúdo, pelo tipo de frases interrogativas. O que é uma frase interrogativa? Frase interrogativa é aquela que nós fazemos uma pergunta, nós estamos perguntando. Então, nós temos aqui o conceito de frases interrogativas. Ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor. Quem é o emissor? Quem está falando, né? O emissor da mensagem. São empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação pode ser direta ou indireta. Então, olha lá. É muito importante nós termos a ideia do que é essa frase interrogativa direta. Você aceita um copo de suco? Essa é uma interrogação direta. A interrogação indireta vai dizer da seguinte forma: desejo saber se você aceita um copo de suco, tá? Então, olha lá. Já as frases imperativas, a frase imperativa ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo, que podem ser afirmativas ou negativas. Faça ou entrar no carro. Não faça isso. Dê-me uma ajudinha com isso. Tá? Então, logo, frases imperativas nós vamos lembrar sempre no sentido de que nós estamos dando uma ordem para alguém, tá? Já as frases exclamativas, nesse tipo de frase o emissor exterioriza um estado afetivo, apresenta uma entonação ligeiramente prolongada. Que prova difícil! É uma delícia esse bolo. Já as frases declarativas, a palavra declarativas dizem, estou declarando algo, né? Ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas, tá? Então, a frase afirmativa diz da seguinte maneira: obrigaram o rapaz a sair. A negativa, ele não está em casa. E essa última aqui, que é uma curiosidade, chamada frases optativas, né? São usadas para exprimir um desejo. Exemplo, Deus te acompanhe ou bons ventos o levem. Resumo, né? Muito importante para que essa retomada de conteúdo, para que vocês não possam esquecer, que frase é a palavra ou conjunto organizado de palavras com um sentido completo, que estabelece uma comunicação. Por exemplo, choveu é uma frase? Sim,
choveu é uma frase. Por quê? Comunicou, disse que está chovendo. Uma só palavra. Não, ótimo, fogo. Então, demonstra também que é uma frase. Várias palavras, o fogo queimou todos os livros. Na fala, a frase é pronunciada com ritmo, marcado pela entoação da voz. Na escrita, deve-se iniciar a frase sempre com letra maiúscula e terminar com ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticência. Muito importante nós lembrarmos aqui na frase, ou principalmente, os alunos quando vão entregar uma prova, que no caso precisamos colocar letra maiúscula, tá? Porque muitas vezes os alunos nos entregam as provas apenas com um nome escrito minúsculo e não colocam o nome completo. Então é muito importante que a escrita, toda a frase começa sempre com letra maiúscula e precisa terminar com o seu ponto, com ponto final, ponto de interrogação ou de exclamação, tá? Para que que fique claro o começo e o final de uma frase. Aí nós temos aqui, ó, para exemplificar os tipos de frase. Interrogativa, o ponto de interrogação. Faça uma pergunta e o exemplo é: de que cor é o gato? A declarativa, nós utilizamos o ponto final. Dá-se uma informação: o gato é preto. A exclamativa, exprime-se um sentimento, uma admiração, uma surpresa. Que pelo tão escuro? E uma imperativa, que tem o ponto ou o ponto de exclamação. Dá-se uma ordem ou se faz um pedido. Sai daqui, gato. Para que a gente possa estar começando o nosso tema, que são os pronomes pessoais, vamos também retomar aqui o substantivo simples, comum e próprio, né? Que é uma palavra usada para denominar coisas, pessoas, lugares, um ser e sentimentos. Pode estar acompanhado por um adjetivo, numeral ou pronome. Aí nós temos aqui os substantivos próprios, que dá nome aos seres, ou seja, é nomeado particularmente e representado pela letra inicial maiúscula, que nós acabamos de dar o exemplo agora há pouco, de que quando nós vamos escrever o nosso nome, é muito importante nós utilizarmos um substantivo próprio, né, como Maria, Terra, São Paulo e etc. Já o substantivo comum nomeia-se um ser que participa de certa classe, como cachorro, homem, mesa, telefone e assim por diante. Lá, chegamos à nossa aula de hoje, que é muito importante, nosso tema da aula de hoje, que são os pronomes do caso reto. O que é um pronome? É uma palavra que se usa em um lugar do nome, ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome qualificando-o de alguma forma, certo? Existem 6 tipos de pronomes: os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Mas na aula de hoje, especificamente, nós vamos ver os pronomes pessoais, tá? O que é um pronome? Olha lá, que coisa interessante, né? Pronome é a palavra que acompanha, que determina ou substitui o nome. Como, por exemplo, Ana disse para sua irmã: eu preciso do meu livro de matemática. Nessa frase, eu preciso do meu livro de matemática, nós temos 2 tipos de pronomes, tá? Nós temos o eu, que é o pronome pessoal do caso reto, e meu, que é um pronome possessivo. Na frase de baixo, você não encontrou. Você não encontrou? Ele estava aqui em cima da mesa. Então, olha lá, como nós estamos trabalhando com o pronome do caso reto, o eu substitui Ana. Meu acompanha o livro de matemática, o substitui o livro de matemática e ele substitui o livro de matemática, tá? Aí nós temos também a questão da flexão, que é muito importante, né? O que é a flexão? O que a gente pode tá trabalhando com a parte de flexão? Que é o gênero, masculino e feminino, né? Então, quanto à forma, o pronome varia em gênero, número e pessoa. Ele saiu, logo, esse é o masculino. Ela saiu, feminino. Meu carro, minha casa.
né? Então aqui nós tivemos a flexão de gênero, tá? Que o gênero vai trabalhar o masculino e o feminino. Nós também vamos trabalhar a questão de número. O que é número? Singular e plural. Eu saí, está no singular. Nós saímos, plural. Para que a gente possa finalizar alguns conceitos importantes, como é que nós vamos usar então os pronomes? Todo discurso pressupõe de 3 pessoas. O ser que fala, que é a primeira pessoa do discurso, eu. O ser a quem se fala, a segunda pessoa do discurso, e o ser que se fala, a terceira pessoa do discurso, tá? Então, nós temos aqui o conceito de pronomes pessoais do caso reto. Ficamos para a próxima aula com o restante do conteúdo. Muito obrigada e até logo!